Olá, eu sou o Fábio Rodrigues Gomes, juiz auxiliar da Escola Judicial do TRT da Primeira Região, e estou aqui com vocês para mais um episódio do nosso Leituras Teóricas. E hoje nós vamos receber como convidado o advogado Maurício Figueiredo Correia da Veiga. O Maurício é mestre e doutor em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa, é pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade Cândido Mendes e também é especialista em Direito Empresarial do Trabalho pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Além disso, Maurício é membro fundador da Academia Nacional de Direito Desportivo, membro da Academia Brasiliense de Direito do Trabalho e presidente da Comissão de Direito Desportivo do IAB e vice-presidente da Comissão Especial de Direito Desportivo da OAB Nacional. Em 2020, agora, o Maurício já publicou a terceira edição do seu Manual de Direito do Trabalho Desportivo, editado pela prestigiada LTR, esse livro que tem aqui comigo. Esse programa é muito legal, que eu sempre ganho um livro de presente dos autores. E hoje ele vai conversar aqui com a gente. Maurício, é um grande prazer tê-lo conosco aqui para a gente bater um papinho sobre direito desportivo, um tema muito instigante. E já eu li o seu livro, obviamente, e eu percebi que você, de fato, é um apaixonado por esse assunto, um assunto vastíssimo. E você coloca na sua obra que ela reúne as suas duas paixões, direito e esporte. Em relação ao direito, eu não posso garantir muito, mas sobre o esporte eu posso afirmar com certeza que é uma paixão compartilhada por milhões de brasileiros. No entanto, o direito desportivo do trabalho ele ainda é uma disciplina muito tímida na nossa academia, E é algo estranho, porque o esporte ele permeia a nossa vida, e como você mesmo coloca na sua obra, a ideia de esporte ela traz intrinsecamente a noção de regra do jogo. E como eu gosto de lembrar, na própria obra do Herbert Hart, o professor inglês famoso do conceito de direito, ele exemplifica a origem do direito, a importância das regras positivadas, justamente colocando como analogia o jogo, onde o juiz ele interpreta as regras, mas ele tem limite nessa sua criatividade, porque a regra que atribui poderes à sua atuação não foi por ele mesmo construída. Então, a minha pergunta inicial, para a gente começar o nosso bate-papo, é a seguinte: onde é que você se deu conta de que esse era um terreno interessante a ser desbravado profissionalmente e, sobretudo, na esfera acadêmica? Excelente, Fábio. Olha, inicialmente eu gostaria de registrar aqui que é uma satisfação, um prazer muito grande poder estar aqui hoje conversando contigo e também com todos aqueles que estão nos assistindo sobre um tema, para mim, tão especial, um tema tão caro, um tema tão instigante e realmente apaixonante. Então, quero registrar aqui meu agradecimento à Escola Judicial do TRT da Primeira Região e faço na sua pessoa, que me fez esse convite para a gente poder fazer esse bate-papo, não é mesmo? E de fato, Fábio, tudo começou, na verdade, no ano ali de 2002, quando eu advogava no Rio de Janeiro, e foi o primeiro contato que eu tive com o direito desportivo. E eu entrei no direito desportivo através do direito do trabalho. E eu sempre falo, nas minhas aulas ou nas palestras, nas colocações, para o jovem advogado, para o jovem acadêmico, que o direito desportivo ele é um ramo especial e um ramo único, porque ele dialoga com todos os ramos do direito. Então, aquele acadêmico que está na dúvida qual área ele vai seguir, não é mesmo? Qual área ele vai desbravar, eu sempre sugiro, opino, para que ele vá para o direito desportivo, porque mesmo que ele não siga no direito desportivo, ele vai ter a possibilidade de ter contato com todos os ramos do direito, com direito constitucional, com direito penal, com direito administrativo, com direito civil, com direito empresarial, com direito tributário e, claro, com o direito do trabalho, que foi por onde eu entrei. E, a partir daí, o direito desportivo ele abriu as suas cortinas e me demonstrou ali um caminho amplo e vasto para ser trilhado e ser seguido. E foi nesse momento, essa relação, essa transversalidade com o direito do trabalho que me despertou para uma ausência, não é mesmo, de uma doutrina específica sobre o tema. Você tem excelentes doutrinadores, inclusive doutrinadores clássicos no Brasil, desde a década de 1940, que falam do direito desportivo. E, de forma en passant,
sobre o direito do trabalho desportivo, contrato de trabalho do atleta, e aqui eu me refiro ao célebre João Lira Filho, que foi ministro do Tribunal de Contas da União, foi presidente do Botafogo, aí do Rio de Janeiro, e tem um papel fundamental. Ele é considerado o pai do direito desportivo no Brasil, era o braço direito do presidente Getúlio Vargas para essas questões relacionadas ao esporte dentro ali do Ministério da Cultura e Educação. E as primeiras normas de direito desportivo surgem da pena ali de João Lira Filho, e que fala alguma coisa sobre, não o contrato de trabalho em si, porque na década de 1940 você não tinha ali o atleta visto como um profissional, né? O atleta, principalmente o atleta de futebol, ele não era visto como um trabalhador. E isso continua com o tempo, mais ou menos ali até o final da década de 1960. Né? Só a partir de 1976 é que você tem a primeira regulamentação ali de temas relacionados ao contrato de trabalho esportivo. Antes disso, a Justiça do Trabalho sequer era competente para apreciar causas, né, de natureza ali desportiva trabalhista, porque você tinha uma Câmara específica dentro do STJD que julgava os casos de contrato de trabalho de atleta. E isso daí acaba, de forma definitiva, somente com a Constituição de 1988, que consagra o artigo 114 e estabelece ali a competência da Justiça do Trabalho de uma forma muito ampla e abrangente, que depois ela vai ser ainda maior, né, com a emenda constitucional número 45, em 2004, também com reflexos no âmbito do direito desportivo. Então, você tem ali um longo percurso, né, um longo movimento que clama por normas mais claras sobre o contrato especial de trabalho desportivo. E tem um doutrinador que eu gosto sempre de citá-lo, Fábio, que é o João Antero de Carvalho. João Antero de Carvalho foi membro do Ministério Público, do MPT, da primeira região, e isso na década de 1950, ele já tinha artigos ali contundentes fazendo uma crítica ao legislador que deixava de lado essas questões relacionadas ao atleta de futebol e ao atleta de um modo geral. E ele falava, olha, a CLT, ela fala ali, tem vários capítulos que falam sobre, né, trabalhos específicos, regulamentações específicas, como o bancário, por exemplo. Você tem legislações esparsas, como a do músico, o trabalhador em águas profundas, o trabalhador em minas, enfim, uma série de legislações que tratam de atividades específicas. E por que você não tinha, naquela época, uma legislação que tratasse do atleta? Né? Então, o João Antero de Carvalho tem um papel muito importante, um pioneirismo nesse contexto. Né? E ele, inclusive, é pai do desembargador Marcelo Antero de Carvalho. Né? Então, que você vê que tem um papel ali fundamental nesse início, né? E que a própria legislação, o próprio contrato de trabalho desportivo estava sendo discutido. Então, no ano de 2002, eu enfrento ali de forma prática, né? Fui colocado na prática e me deparei com questões relacionadas ao direito do trabalho desportivo, porque o escritório que eu advogava passou a fazer advocacia trabalhista do Flamengo. E eram inúmeros os casos, não apenas de atletas, mas também de trabalhadores do próprio clube, e não só atletas de futebol, atletas de outras modalidades. E você via nitidamente que havia uma lacuna total em relação à especificidade do desporto. E naquele momento ficou muito claro que a CLT não era suficiente para resolver as questões de natureza trabalhista desportiva. A CLT, claro, é a consolidação fundamental, que é aquele norte com um arcabouço legislativo trabalhista que orienta, não é mesmo, todo o profissional do direito do trabalho. Mas no caso do atleta, você precisa de uma legislação específica. E é aí a importância da Lei Geral do Desporto. No Brasil, nós temos a Lei Pelé, 9.615, de 1998, que desde então, desde a época da sua promulgação, em 98, ela sofreu mais de 30 alterações durante esse período. Atualmente, está em vias de ser aprovada uma nova Lei Geral do Desporto,
que vai revogar toda essa, mas hoje é o que temos, é a Lei Pelé. E ela vai ser o diploma inicial que o profissional do direito, o magistrado do trabalho, vai ter que se debruçar para resolver essas causas. Naquilo que a Lei Pelé for omissa, aí sim você vai para a CLT. E mesmo assim, desde que não haja incompatibilidade com as regras e as normas do desporto. E foi nesse momento que você via nitidamente que faltava ali uma doutrina específica que pudesse contemplar todas essas especificidades. E foi o momento, então, que eu uni a parte profissional e que depois se desenvolveu para a parte acadêmica e que deu origem a esse manual de Direito do Trabalho Desportivo, que foi lançado inicialmente em 2016 e em 2020 chegou à sua terceira edição, porque o direito desportivo é muito dinâmico. Ele está em constante movimento e desenvolvimento. E você é muito modesto. Certamente chegou à terceira edição, não só por isso, mas também porque é um excelente livro. Eu já indico a todos que estiverem nos vendo aqui, é um manual que é precioso para quem deseja conhecer um pouquinho mais de perto o direito desportivo e o direito desportivo do trabalho. O Marcelo Antero, nosso querido amigo, é outro apaixonado, um flamenguista roxo. Assim, nós assistimos também, um abraço para ele aqui. Mas como você mencionou, Maurício, a CLT ela é muito incipiente em relação a esse tema, né? E a Lei Pelé também é alterada várias vezes, ela também acaba trazendo algumas omissões, o legislador não consegue antecipar todos os problemas. E, recentemente, nós tivemos a Lei 14.193, né? A lei que instituiu a Sociedade Anônima de Futebol, o famoso SAF, né? Já temos aí 2 clubes, se não me engano, o Cruzeiro e o próprio Botafogo, que já aderiram a esse novo regime jurídico, né? Uma pergunta que eu te faço, assim, como um acadêmico e um advogado militante, alguém que vê na prática como as coisas acontecem, você já percebeu se essa nova legislação ela é boa ou ruim, se é uma teoria que já está podendo ser bem aplicada, ela torna esse microsistema do direito esportivo mais racional? E eu pergunto isso porque eu lembro que no seu livro você se refere ao julgamento da ADI 5450, né? E você fez algumas críticas à Lei 13.155 de 2015, que trouxe diversas condicionantes, né, sob o ponto de vista tributário e trabalhista, para que os clubes participassem de campeonatos, né? E você disse que foi mais realista, foi uma lei que foi mais realista do que o rei. E eu te perguntar, a SAF ela também é muito utópica ou realista demais? O que você acha dessa nova lei? Fábio, essa pergunta talvez seja uma das mais importantes que gravitam atualmente em torno do direito desportivo. E é importante fazer essa distinção entre a Lei 13.155, que instituiu a responsabilidade fiscal no esporte, e a Lei da SAF. A crítica que foi feita, que inclusive está no livro, conforme você mencionou muito bem, a Lei 13.155, é porque ela avançava no tocante à autonomia das entidades desportivas. Ela, com o pretexto de trazer a responsabilidade fiscal no esporte, ela interferia em regras de acesso e descenso da competição, do campeonato. Então, um dos pontos mencionados era a de que o clube que não tivesse em dia com o pagamento do fundo de garantia, por exemplo, ele seria penalizado e poderia ser rebaixado. Essa é uma previsão que tem a melhor das boas intenções, não há dúvida, para que, né, haja ali o correto adimplemento das verbas para fiscais, verbas trabalhistas, etc. Agora, isso não pode ser feito por imposição do legislador, por uma interferência do Estado. Isso tem que partir do movimento desportivo. Então, a partir do momento que os clubes decidem colocar isso no arbitral e definirem como regulamento da competição, que vai ser homologado pela entidade máxima de administração do desporto, né, ou as entidades regionais de administração do desporto, perfeito. Você está respeitando a vontade do movimento desportivo. Agora, a partir do momento que essa obrigação que interfere em regras da competição são impostas pelo legislador, você está ferindo a autonomia das entidades desportivas. E a autonomia das entidades desportivas, ela está inserida no artigo 217 da Constituição Federal. Então, é uma Constituição, diria, quase que revolucionária, porque poucas constituições no mundo
trazem ali questões relacionadas à justiça desportiva, à autonomia desportiva no âmbito da Constituição. Sempre isso acontece através de uma legislação ordinária. E o Brasil traz isso na nossa Carta-Mãe. Então, o artigo 217 é muito claro, muito firme no tocante à autonomia das entidades de administração do desporto, a autonomia dos clubes, né, que são as entidades de prática desportiva, e a autonomia dos dirigentes desportivos. Portanto, a partir do momento que o legislador impõe essa alteração, você está violando essa autonomia. E quem confirmou essa tese foi o ministro Alexandre de Moraes, que foi o relator dessa DI 4.540, o número, que foi o julgado, o ministro Marco Aurélio, ele pediu vista, ficou mais de um ano com essa vista, mas foi julgado ali por unanimidade em relação à declaração de inconstitucionalidade desses artigos. Qual é a diferença dessa lei para a lei da SAF? A lei da SAF, para mim, é um grande avanço, é um exemplo ali de modernização das competições, né, principalmente do futebol em território brasileiro. E o que acontece com a SAF é que ela, em momento algum, obriga que o clube se transforme em sociedade anônima do futebol. Ela não faz essa obrigação. Porém, ela estabelece condições para aqueles clubes que se transformarem em sociedades anônimas do futebol tenham determinadas prerrogativas. E a prerrogativa mais atraente é o pagamento de um imposto, uma taxa ali de um executivo fiscal único, que vai compreender contribuição sobre o lucro líquido, imposto de renda, enfim. Ele menciona também quais as verbas estão excluídas, por exemplo, o FGTS não está incluído nesse bojo, tem que ser pago à parte, mas você unifica esses impostos. E depois de 5 anos, essa alíquota ainda diminui de 5% para 4%. Então, você tem um atrativo fiscal que é excepcional. Esse é o primeiro ponto, que faz com que os clubes façam essa adesão por livre e espontânea vontade, mas não por pressão ou imposição do legislador. Então, esse é o ponto principal. E por que eu digo que a lei da SAF ela é extremamente alvissareira? Claro, ainda estamos no momento inicial de maturação. A lei é do dia 6 de agosto de 2021, mas 2 clubes já se aproveitaram de seus preceitos para transformarem a sua natureza jurídica. E aí, Fábio, é bem interessante, porque a lei ela fala 3 possibilidades de você criar a SAF. Primeira, é da transformação do clube ou da pessoa jurídica original em sociedade anônima. Segundo, pela cisão do departamento jurídico. Então, você tem um clube que pega o seu departamento jurídico e transfere para a SAF, mas o clube continua a existir e vai cuidar da piscina, dos sócios, do basquete, do futebol, do vôlei. Que muitas das vezes o que acontece no Brasil é que essa forma associativa ela acaba sendo prejudicial porque os mesmos conselheiros que decidem questões do vazamento do ginásio e da quantidade de cloro para colocar na piscina são os mesmos que vão definir contratações milionárias ali, não é mesmo? Em relação a dirigente do futebol, ao diretor de futebol. Então, acaba que era um acúmulo muito grande de funções e que não tinha expertise necessária. Então, a Sociedade Anônima do Futebol ela é algo ali extremamente salutar, porque ajuda essa profissionalização, pelo menos na teoria, porque a lei, né, a 14.193, ela não é ali um salvo-conduto para melhorar, né, de uma mudança de 180 graus no clube. Você precisa de uma gestão profissional. Sem uma gestão profissional, não vai adiantar você somente trocar a roupa. Você tem que mudar também o conteúdo, né, e fazer com que haja um profissionalismo nessa gestão. E a SAF dá esse pontapé. E a terceira possibilidade é justamente através da iniciativa de um fundo de investimentos, por exemplo. Então, são essas 3 hipóteses da criação da Sociedade Anônima do Futebol. Agora, um outro ponto também que eu ressalto. Essa lei, ela não apenas trata da Sociedade Anônima do Futebol, ela também trata de critérios de governança, de transparência e de melhoria de gestão e financiamento dos clubes. E ela fala do regime centralizado das execuções,
E esse regime centralizado das execuções ele não é devido apenas para a SAF, mas também para os clubes, pois essa foi a intenção do legislador. Portanto, essa seria ali uma explicação introdutória inicial para diferenciar a Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte de 2015, que teve dispositivos declarados inconstitucionais, para essa lei da SAF, que eu sou particularmente ali um grande entusiasta, porque põe o Brasil, o futebol do Brasil, num patamar de nível internacional. De fato, ela é uma lei que prestigia a profissionalização e num segmento como o esporte, destacando, obviamente, o futebol, que não só movimenta quantias bilionárias de dinheiro, como também é muito importante do ponto de vista cultural no nosso país. É uma paixão, como a gente falou lá no início, de milhões de brasileiros, né? E também tem esse aspecto que eu, particularmente, sempre defendi, que é um resgate da autonomia quando a gente pensa no direito do trabalho ou mesmo no direito esportivo do trabalho. Ela sempre foi muito mal vista pelo direito do trabalho clássico, né? Essa necessidade ou essa premissa da necessidade de uma intervenção dura do Estado em todas as relações de emprego ou de trabalho, quando, na verdade, eu acho que o importante é você criar as condições necessárias para que a pessoa escolha, exerça sua autonomia com real liberdade, e não o Estado pegá-la pela mão e dizer o que é melhor para ela, ou fazer intervenções que, no final das contas, geram consequências tenebrosas para a entidade, para o empregado, para o trabalhador, e a emenda sai pior do que o soneto, na verdade. E pensando nisso, eu queria te fazer uma outra questão que envolve justamente a realidade dos atletas profissionais, né? No seu livro, você enfatiza com bastante propriedade que cerca de 80% deles recebe até, ou em média, 2 salários mínimos. E que uma quantidade ínfima, né, de cerca de 2%, consegue chegar a patamares de 5 ou 6 salários mínimos. Então, uma realidade muito distante daquele mundo da fantasia que a gente vê do Neymar, do Romário, né, das grandes estrelas do futebol brasileiro. Você acha que essa legislação, ou que esse conjunto de legislações do direito esportivo do trabalho, ela faz a distinção necessária entre esses atletas, que você mesmo chama de hipersuficiente, né, fazendo uma alusão à nova figura da reforma trabalhista, e o tradicional hipossuficiente? Há um tratamento adequado na legislação? Fábio, não há esse tratamento adequado. Infelizmente, a legislação ela acaba sendo ali única, né, e acaba sendo voltada para essa minoria. Porque aquele atleta, que é a grande maioria dos atletas que recebe até um salário mínimo, né, acaba que fica desamparado. Isso é uma realidade que nós pudemos perceber. Durante 3 anos, eu fui procurador-geral do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Brasiliense de Futebol. E, como procurador-geral, era responsável ali pela equipe de procuradores, oferecer as denúncias, participar dos julgamentos, né, analisar as notícias de infração e etc. E teve um determinado dia que julgamos um processo de um atleta, né, do Campeonato Brasiliense, e o processo seguinte era desse mesmo atleta. Eu falei, mas que coisa estranha, né, processo. E eu vi ele clubes diferentes. Na verdade, esse atleta ele jogou a primeira divisão por determinado clube de Brasília e logo em seguida já começou o campeonato da segunda divisão, né, já foi contratado por esse outro clube. Então, um atleta que ele jogava ali profissionalmente 6 meses por ano. E desses 6 meses em 2 clubes diferentes. 3 meses em um, 3 meses em outro. E o que acontece, Fábio? Às vezes, o campeonato candango, por exemplo, dando aqui um exemplo, né, de um campeonato menos desenvolvido, em comparação a outros campeonatos de sucesso, e que às vezes o atleta não recebe salário durante esse período. E o campeonato dura 3 meses, ou seja, não dá nem tempo dele acionar a justiça postulando a rescisão indireta do contrato de trabalho. Ele ficou sem receber e já vai emendar ali no campeonato da segunda divisão. Então, essa é a realidade da maioria dos clubes brasileiros, da maioria dos atletas brasileiros. A realidade do Rio, de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, do próprio Nordeste agora,
enfim, com determinados clubes como Fortaleza, como Bahia, enfim, é uma realidade mínima que não corresponde, né, com a grande maioria dos atletas que sofrem ali, inclusive para receberem os seus salários mesmo. E aí eu faço também uma crítica à própria legislação que diz respeito, né, no próprio livro, no Manual de Direito do Trabalho Desportivo, eu menciono isso, que diz respeito à própria conceituação de atleta profissional. Se você for pegar à risca o que a lei diz, o que a Lei Pelé menciona, através de uma análise sistêmica, né, não apenas ali dos artigos iniciais, mas de uma análise sistêmica do artigo 28, do artigo 26, do próprio artigo 10, a Lei Geral do Desporto, ela conceitua atleta profissional como aquele que tem um contrato especial de trabalho desportivo registrado na sua respectiva entidade de administração do desporto. Portanto, algo que está dissociado com a realidade, dissociado, inclusive, com os princípios trabalhistas, né, que consagra, né, o contrato realidade. Então, seria muito mais justo, muito mais de acordo, você estabelecer como atleta profissional aquele que tira o sustento próprio da sua família através do esporte, do que você condicionar a um critério ali, né, a uma mera formalidade que é um registro de um contrato. Então, atualmente, você tem praticamente só os atletas de futebol considerados como atletas profissionais, porque no vôlei não tem obrigatoriedade do registro do contrato. No basquete você até tem alguns atletas que têm esse contrato registrado, mas do contrário você não tem. Isso gera uma insegurança jurídica muito grande. Primeiro, você tem atletas do vôlei, do basquete, que recebem 200, 300 mil reais por mês e não são considerados profissionais. Isso numa análise sistêmica da própria Lei Geral do Desporto. O próprio Tribunal Superior do Trabalho, a jurisprudência trabalhista, não é unânime nesse sentido. Você tem 3 decisões distintas. Primeiro, análise sistêmica da Lei Pelé. Olha, não é atleta profissional. Se não é atleta profissional, você não aplica a Lei Geral do Desporto, a Lei 9.615. E aí, você vai aplicar a CLT? Não. Tem uma corrente que diz, não, ele vai receber ali a bolsa, ele não é empregado da CLT e nem atleta profissional. Então, ele é um atleta que recebe ali incentivos financeiros. A competência é da Justiça do Trabalho, pela interpretação do artigo 114, mas ele fica ali num limbo jurídico. Tem decisões do TST nesse sentido. Tem outras decisões que afastam a aplicação da Lei Pelé, dizendo, olha, ele não é atleta profissional, não posso aplicar a Lei Pelé. E acaba aplicando a CLT, que acaba sendo ruim, tanto para o atleta quanto para o clube, não é mesmo? Então, você vê, você tem correntes distintas, com base em uma mesma situação, em razão de uma ausência, de uma lacuna ocasionada pelo legislador. Agora, a grande esperança é que a nova Lei Geral do Desporto seja aprovada, e aí sim, existe uma lei, que é o projeto de lei do Senado número 68, que acaba, né, com essa distinção, com essa dicotomia. E sabe o que é pior, Fábio? Antes da Lei Pelé, estava em vigor a Lei 6.654, de 1976, que ela trazia o livro do José Martins Catarino, que é o Contrato de Emprego no Desporto, um livro formidável, um clássico da década de 1960, esse livro é de 1966, ele falava exatamente isso. A previsão da legislação desportiva era essa. Profissional era o atleta que tirava o seu sustento, né, do esporte. Então, como é que foi possível o legislador retroceder, né, evoluir nesse sentido? Então, você vê agora, em 2022, a gente está ali rezando para que essa nova Lei Geral do Desporto seja aprovada e que resgate essa previsão. Realmente é um tema muito vasto, né? E eu queria voltar ao início da entrevista, porque a gente ouve você falar, Maurício, de fato, são tantas as questões, né? São tantas sutilezas, são tantos assuntos que precisam de uma certa arrumação conceitual, e o seu livro ele traz muito desse conteúdo, né? Então, eu repito, é que é um livro muito completo.
é um assunto extremamente vasto, né, difícil de ser organizado sistematicamente. E você mesmo também destaca, né, a questão da multiplicidade de atores que estão envolvidos nessa temática, né? Porque não são apenas o atleta e o clube, você tem as ligas, as federações, os patrocinadores, os meios de comunicação, os intermediários, os árbitros e os torcedores. Então, eu te pergunto, você acredita que o direito desportivo ele mereceria um tratamento autônomo dentro da academia, das universidades, como aconteceu com o próprio direito do trabalho em relação ao direito civil no passado? E você também tem uma experiência, né? O seu doutorado você cursou em Portugal. Você poderia nos dizer como é que ele é tratado aí fora do Brasil, se há essa distinção autônoma, pedagógica, autônoma em relação ao direito esportivo? Olha, Fábio, eu não tenho dúvidas que o direito desportivo mereceria esse reconhecimento. O próprio MEC, ele já deu um avanço, né? Deu um passo à frente no ano de 2018, quando insere o direito desportivo nas matérias optativas, nas matérias facultativas. Agora, ainda falta ali a reta final, chegar naquela linha de chegada e conquistar o pódio, que é justamente celebrar essa autonomia do direito desportivo, exatamente em razão dessa multiplicidade, né, de eventos, de atores que estão envolvidos nessa área, nessa seara. Em Portugal, o direito desportivo ele é muito mais desenvolvido que no Brasil, não tenho a menor dúvida em relação a isso. Agora, também, ainda se busca uma autonomia, né, do direito desportivo. Não são todas as universidades que disponibilizam o direito desportivo na sua grade curricular. Agora, a quantidade de mestrados e, principalmente, de cursos de especialização que são oferecidos, aí praticamente todas as universidades oferecem, né, o direito desportivo. E você vê, os profissionais de direito desportivo sempre estão na mídia, porque qualquer canal que você ligue em Portugal, se você assistir durante mais de 15 minutos, o desporto ele vai ser ali tema de relevância, claro, muito o futebol, mas o futsal também. Portugal é o atual campeão mundial de futsal. Tem também o próprio hóquei sobre patins, o próprio handebol, enfim, são várias as modalidades. E sempre ali com questões relacionadas ao direito desportivo também. Em Portugal, você tem ali a previsão do TAD, que é o Tribunal Arbitral Desportivo, que tem, inclusive, competência trabalhista. Eu, particularmente, eu prefiro o modelo brasileiro, que assegura ali a competência da Justiça do Trabalho, apesar de haver a possibilidade de submissão de demandas perante a CNRD, que é a Câmara Nacional de Resoluções de Disputas, que não é um órgão arbitral, mas é um órgão alternativo de solução de conflitos, né, que está vinculado à própria CBF, mas eu ainda prefiro aquele modelo tradicional e que a Justiça do Trabalho possa efetivamente se debruçar e entregar a prestação jurisdicional nessas causas. Porque o magistrado do trabalho ele está preparado para julgar essas demandas. Claro que ainda faltam alguns ajustes. Um deles é uma maior celeridade no tocante ao julgamento dessas causas. A gente sabe que a Justiça do Trabalho é exemplar, é a mais célere de todos os ramos da justiça no Brasil. Agora, para o direito desportivo, você ainda precisaria de uma celeridade ainda maior. Mas mesmo assim, é por isso que existem ali estudos acadêmicos que já tentaram colocar ali uma vara específica que fosse responsável por julgar causas de direito desportivo. Não precisava ser unicamente uma vara para causas de direito desportivo, mas teria ali uma competência concorrente também para outras demandas também, mas que ficasse por conta disso para poder dar a celeridade, né, que o direito desportivo clama. Então, por isso, não gosto desse sistema de Portugal, porque, inclusive, você tem ali custas altas para submeter uma demanda no Tribunal Arbitral do Desporto, não é mesmo? Custas prévias, e na Justiça do Trabalho, né, se você não tiver ali os requisitos para gratuidade de justiça, você vai ser condenado, mas você vai ter o seu direito de ação assegurado, né? Então, para mim, isso acaba sendo fundamental. E, portanto, o direito desportivo ele merece sim ser reconhecido como
matéria autônoma, e ainda diria mais, Fábio, hoje em dia tem se falado muito no direito do entretenimento, que o direito desportivo está inserido. E o desporto, o futebol e todas as modalidades viraram um campo fértil para o entretenimento. E aí, quando a gente fala do direito do entretenimento de uma forma geral, nós estamos diante de uma série, né, de movimentos e atores ainda mais abrangentes. Então, para mim, é mais do que justificável o direito do entretenimento, envolvendo aí também os próprios músicos, né, enfim, tudo aquilo que faz parte desse entretenimento. Eu tive a oportunidade de falar recentemente sobre um livro que eu escrevi que diz respeito aos aspectos jurídicos da vaquejada, e que é ali um entretenimento puro, que envolve, inclusive, né, um atleta profissional que é o peão de rodeio, que tem uma lei própria, a Lei 10.220 de 2001, que equipara o peão de rodeio a um atleta profissional. Então, a gente está diante ali de princípios de direito do trabalho, de direito desportivo. Então, veja como o leque ele é extremamente vasto e abrangente. São muitos os atores que estão envolvidos dentro dessa seara a justificar, sim, uma disciplina autônoma e o reconhecimento por parte do Ministério da Educação e das universidades. Seria realmente um sucesso, eu acredito. E, de fato, esse exemplo que você me deu agora me lembra, né, que o Brasil é um país continental, né? Porque eu, que sou aqui juiz no Rio de Janeiro, na região sudeste, Rio e São Paulo, a gente acaba ficando numa bolha e esquece que o país é muito grande, ele tem diferenças culturais enormes, né? O peão de rodeio no interior do Brasil é um atleta bastante requisitado, né? Faz muito sucesso. E eu vejo também que o seu livro tem outra virtude que eu gosto sempre de enfatizar, que é a questão dos exemplos, né? Traz muitas, mas muita jurisprudência, né? E os exemplos, para o bem ou para o mal, eles nos proporcionam esse olhar menos romantizado da teoria, né? Porque conseguimos ver ao vivo e a cores como é que ela é utilizada na prática. Eu tomei a liberdade de selecionar 3 exemplos que eu achei muito Ótimo. legais assim, do seu livro. Um foi a justa causa, né, aplicada ao Romário pelo Flamengo, e que te deu um ensejo, a oportunidade de falar um pouco sobre justa causa dentro do contrato de trabalho esportivo. Um outro foi a tentativa de equiparação do médico do departamento de basquete, né, da área de basquete, querendo equiparação com o seu colega que era da área de futebol, que ganhava 5 vezes mais do que ele. E um terceiro exemplo, essa questão também é muito, dá até muita mídia em relação a isso, né, que é o manejo do habeas corpus dentro da Justiça do Trabalho. O TST tem algumas decisões recentes, né, envolvendo atletas profissionais, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses casos concretos, assim, ou sobre esse ou sobre algum outro que você queira, só para a nossa audiência também perceber que a vida, a prática do direito esportivo é muito interessante, né? Exato, Fábio. A prática do direito esportivo é interessante e é muito intensa, né? Porque nós somos submetidos ali a essas demandas e que clamam, né, por uma resolução ali de forma célere, né? E esses 3 casos que você mencionou, coincidentemente, eu participei deles. O primeiro, o do Romário, não no início, mas quando o escritório que eu advoguei, que era o Bozizio e Maués, que foi uma verdadeira escola para mim, né? Foi onde eu aprendi a ser advogado, aprendi a advocacia raiz, né? De chegar a fazer 2 audiências ao mesmo tempo, claro, tendo a boa vontade dos juízes, né? De deixar ali o advogado, excelência, eu vou aqui, tudo bem, né? Estamos aqui, deixa que eu... E vamos embora, né? Então, aprendi a ser advogado durante esse período ali, no início dos anos 2000, né, que para mim foi assim, fundamental na minha formação. Né? A formação que eu continuo nesse processo de formação até hoje, passando por etapas ali diferentes, mas que é muito bom, né? Você ser ali um aprendiz eterno, porque as surpresas sempre aparecem nas nossas vidas. E esse caso do Romário já chegou, né, quando o escritório assumiu o jurídico do Flamengo, esse processo ele já chegou na fase de execução. E analisando os autos, né, era interessante porque o Flamengo aplicou a justa causa no Romário. E o motivo era porque ele, na época, tinha ido por uma balada, né, depois de um jogo lá no Rio Grande do Sul, e ele foi demitido. E foi interessante que até teve ele já senador, numa audiência pública na Comissão de Esportes, ele menciona esse caso, e falando o seguinte: olha, eu ganhei esse processo porque não tinha previsão na própria lei ali, uma previsão concreta, específica,
para pena capital, né? Pelo fato de ter ido ali, de ter saído numa noitada. E, de fato, Fábio, a aplicação da justa causa no âmbito do direito esportivo, ela é muito sui generis, porque muitas das vezes você tem os elementos ali para aplicar a justa causa, e aí você vai aplicar por omissão da Lei Pelé, o próprio artigo 482 da CLT, né? Então você tem os elementos para aplicar a justa causa, mas muitas das vezes a aplicação da justa causa vai prejudicar o próprio clube, que vai perder ali o seu maior craque. Então, por mais que ele receba ali, né, o valor da cláusula indenizatória, isso acaba sendo supérfluo em relação à possibilidade efetiva de você perder aquele atleta, né? Então, como é que fica em relação a isso? Bom, a Lei Pelé, ela é omissa. Você tem ali o artigo 35, que ele fala ali dos direitos e deveres do atleta, e de uma forma ali genérica, né? Fala que o atleta deve resguardar suas condições físicas para o treino e para as competições. Agora, ele, por mais que não estabeleça uma sanção, ele deixa de uma forma bem aberta, né? Fazendo com que, enfim, uma situação de uma ida para uma balada, para uma noitada, possa ser ali passível de uma demissão por justa causa. Mas, claro, aí vai ter também o bom senso. Se o atleta não perdeu rendimento com essa saída, né, a pena capital talvez não seja ali a medida mais adequada. Você pode aplicar uma multa, por exemplo. Você pode estabelecer outros tipos de sanções ao invés de ir para a pena máxima, né? Então, hoje você não tem ali na Lei Pelé, de forma objetiva, quais são, né, os elementos ali que você aplica uma justa causa para o atleta. Então, vai depender ali de um bom senso. E, nesse caso, o Romário ele conseguiu reverter a justa causa que foi aplicada aí perante a Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro. E outro caso que você mencionou, esse foi espetacular, porque eu fui fazer audiência desse caso, nesse pedido de equiparação. E você vê nitidamente ali que tem determinados elementos do próprio direito do trabalho, princípios consagrados no direito do trabalho, que eles sofrem limitações quando são transportados para o direito desportivo. E equiparação salarial é um deles. Equiparação salarial, principalmente de atleta, particularmente, eu entendo que ela é impossível, mesmo com atletas que joguem na mesma posição, porque você vai ter uma série de componentes subjetivos, né, que impedem, né, uma aferição ali precisa de mesma produtividade técnica, enfim. Você envolve também um componente que é um trabalho artístico. Você pode ter equiparação de trabalho artístico, a súmula 6 do TST já é clara nesse sentido, mas você tem ali uma série de componentes que, somados, você inviabiliza a aplicação ali de uma equiparação salarial. E, nesse caso, ainda poderia gerar algum tipo de dúvida, porque era uma equiparação salarial entre os médicos, né? O médico do futebol e o médico do basquete. E eu lembro quando eu fui, né, eu fui conversar com o Maués, antes de fazer essa audiência, eu falei, Maués, você tem uma dica aqui, tem alguma sugestão de pergunta? O Maurício, pergunta para o reclamante se ele já pegou na perna do Ronaldinho alguma vez. Por quê? O médico do futebol era nada mais, nada menos que o Runco, que era médico da seleção brasileira. E era médico do Flamengo também, né? Então, ele lidava ali com atletas de topo, com atletas internacionais, né? Então, claro, você parte de uma premissa, de um princípio, que você tem ali um médico altamente qualificado que lida com atletas de topo internacionais, então você tem ali no seu clube, né, um médico dessa envergadura. E o médico do basquete, sem desmerecer o médico do basquete, evidentemente, mas ele estava ali, utilizando também a linguagem que gosta, ele estava em outro patamar, né? Então, enfim, não é desmerecer, mas evidentemente que você estava diante ali de atividades completamente distintas. E essa ação foi julgada improcedente em todas as instâncias da Justiça do Trabalho. Então, quando você transporta para o direito desportivo, às vezes alguns princípios que são muito firmes, né, no direito do trabalho, eles sofrem ali algumas limitações. Em relação aos habeas corpus, eu já tive a oportunidade
a minha advocacia, a maior advocacia para clubes, né? Inclusive, hoje eu sou advogado do Clube de Regatas Vasco da Gama, aí sim eu falo com orgulho, né, de ser advogado do Vasco, que é o meu time de coração, mas sou advogado de clubes, advogo para o Bahia, para o Santos, Paraná Clube, o Real Noroeste, enfim, vários clubes, porque as demandas acabam sendo demandas comuns, né? Você tem ali os mesmos problemas, os clubes enfrentam os mesmos problemas. E em relação ao habeas corpus, eu tive a oportunidade também de advogar para um atleta, que foi o Gustavo Scarpa, que foi um caso oriundo até aí do Rio de Janeiro, e que nesse caso foi preciso ali a impetração do habeas corpus. Mas também já advoguei inúmeros casos para clubes. Agora, cada caso é um caso. E aqui é importante deixar bem claro, a jurisprudência trabalhista mudou. E no final de 2018, houve ali uma mudança radical de 180 graus na SDI 2 do TST. A SDI 2, para quem está nos assistindo aqui, é a subseção especializada em dissídios individuais 2 do TST, que é responsável por julgar ação rescisória e mandados de segurança e também os habeas corpus. Então, o último habeas corpus, a última liminar que foi deferida em habeas corpus, foi num caso que eu atuei, que foi esse caso do Gustavo Scarpa. E o Gustavo Scarpa, ele tinha ali já, né, uma mora contumaz, enfim, que isso ficou demonstrado, e liminarmente, então, o ministro Alexandre Belmonte deferiu essa liminar, né, e o atleta, então, ficou livre, foi para o Palmeiras, clube que ele está até hoje, está tendo um papel de destaque, né, Palmeiras conquistando inúmeros títulos nacionais e internacionais. Então, ele pôde se transferir para o Palmeiras. E essa, Fábio, foi a última liminar deferida em habeas corpus, porque 2 meses depois, a composição da própria SDI 2 do TST mudou e entenderam que o habeas corpus só poderia ser impetrado quando houvesse um cerceio de locomoção direto, aquele cerceio de locomoção primário, não um secundário ou reflexo. E, no caso, a liberdade de locomoção do atleta seria ali uma locomoção reflexa. Então, se entendeu que o habeas corpus não mais é cabível nessas situações envolvendo contrato especial de trabalho desportivo. Particularmente, eu tenho grandes críticas em relação a isso, porque, para mim, o habeas corpus ele tem que ser, sim, possibilitado e assegurado às partes. Agora, se houver algum excesso, algum abuso, aí sim você tem as medidas, até indeferimento, até aplicação de multa, se for o caso. Agora, você proibir a impetração do remédio heróico, para mim, acaba sendo até uma grande violência. Cada caso é um caso. Já tive situações ali que você via nitidamente que a impetração do habeas corpus tinha o único objetivo de impedir o pagamento, de obstar o pagamento da cláusula indenizatória desportiva, ou seja, o atleta poder sair sem ônus nenhum. E aí deixar, né, para a justiça, no tempo dela, resolver essa questão. Agora, outras situações havia sim uma necessidade. E, Fábio, por que houve ali um crescente movimento, né, essa quantidade tão grande de habeas corpus que foram impetrados na Justiça do Trabalho? E aí a gente volta naquele assunto que nós comentamos antes, porque não há uma prestação jurisdicional célere, né? É claro, eu não quero ser injusto. A Justiça do Trabalho ela é a mais célere de todas, mas para o direito desportivo não é suficiente. Às vezes, 3 meses para o atleta podem representar ali mais de 3 anos. E esses casos, geralmente, você tem ali um lapso temporal muito grande entre o ajuizamento da ação e a realização da audiência. Então, você tem liminares em cima de liminares. Então, isso acaba gerando uma insegurança jurídica muito grande e um provimento jurisdicional, às vezes, da Corte Superior, quando sequer você ainda tem uma sentença de primeiro grau. Então, talvez isso facilitaria. Claro, a gente sabe da quantidade absurda, desproporcional, né, de processos, de sentenças que o magistrado tem que proferir. Por isso que seria justificável uma vara específica para essas ações. Né? Seria plenamente justo, porque atenderia esse anseio, atenderia essa demanda. Às vezes, você esperar 6 meses, né, entre uma audiência inaugural e uma audiência de instrução, isso acaba com a carreira do atleta, porque acaba com ele psicologicamente, ele fica ali impossibilitado de exercer
né, o seu próprio ofício, o seu próprio trabalho. E é por isso que as liminares acabam se sobrepondo. Então, você tem ali uma guerra de medidas liminares e o processo ele acaba tendo a sua marcha natural completamente ali mutilado, né? Foi o que aconteceu nesses casos. Muitas das vezes, o caso do Gustavo Scarpa, por exemplo, né, quando o processo chegou no TST, o recurso ordinário tinha acabado de ser interposto, né? Então, você vê, foi algo que clamou ali, precisou do remédio heróico, das medidas urgentes necessárias para que o atleta pudesse desempenhar ali a sua atividade de uma forma plena. E é um instrumento que, utilizado dessa maneira, eu achei muito criativo, né? Eu achei muito interessante a decisão do Alexandre, nosso amigo aqui do Rio de Janeiro, né? Oriundo aqui do Rio de Janeiro, o ministro Alexandre Agra, muito bem fundamentada, né? Então, realmente foi um tema, inclusive, muito frequente em sala de aula. E para encerrar aqui, Maurício, eu queria te perguntar se você é um otimista em relação à evolução do direito esportivo do trabalho, o direito esportivo de um modo geral. Você acredita que ele vai evoluir racionalmente ou ele ainda vai estar sujeito às intempéries, às emoções inerentes a essa proximidade sentimental que todos nós guardamos com o esporte, né? Você acredita que o futuro será melhor, mais promissor, ou ainda ficaremos nesses soluços legislativos em razão do tema ser muito intenso nas nossas vidas? Perfeito. Fábio, eu confesso que eu sou muito otimista, às vezes otimista até demais. Então, eu creio sinceramente que a gente está passando por um momento ali de evolução muito grande. A própria legislação, ela tem tentado se aprimorar ao máximo, busca ali, o legislador busca exemplos internacionais, né, para evitar que erros, né, que já aconteceram possam ser repetidos em território brasileiro. Agora, por outro lado, estamos diante do direito desportivo, que sempre tem um componente ali da emoção, da paixão, né, que não vou dizer que ele se sobreponha ao componente lógico, ao componente positivo, positivado, mas agora ele está sempre ali, quase que lutando, mas ele está ali tentando manter o equilíbrio, né, entre a paixão e a razão. Então, nós vamos sempre estar sujeitos a essas intempéries, sem dúvida nenhuma. E isso faz com que essa seja uma área promissora, né, e que vai receber sempre muito bem os novos profissionais do direito. É uma área que tem espaço para todos. E essas intempéries acabam sendo ali possibilitando, né, que o direito desportivo seja essa área tão democrática que muitas pessoas até falam que é uma área fechada porque são poucos os profissionais que atuam nessa área, mas não é uma área fechada, é uma área que tem espaço para todos os profissionais. Então, aqueles jovens acadêmicos, os jovens profissionais que estejam nos assistindo, eu faço esse convite, conheçam o direito desportivo, vocês não vão se arrepender porque é sempre ali motivo de grandes aprendizados, né, e de grandes reflexões. Isso aí. Eu convido a todos a começarem pelo Manual de Direito Desportivo do Maurício de Figueiredo Correia da Viga. Maurício, muito obrigado. Excelente. Ouvindo você falar, eu vi o livro e vou ler o livro mais uma vez, porque a gente tem vontade de revisitar os temas e para captar o máximo possível as nuances e os conceitos que permeiam esse direito tão rico que eu, mesmo sendo juiz há mais de 20 anos, confesso que eu, de certa maneira, eu não tinha essa profundidade com que você apresenta. E, na verdade, é uma profundidade que você apresenta com muita leveza, né? Porque domina com maestria todos os assuntos que você abordou ao longo da nossa conversa. Então, agradeço mais uma vez e te passo a palavra para as suas considerações finais. Muito obrigado, Fábio. Vindo de você, esses elogios aí me deixam ali realmente emocionado, porque é muito bom, faço de fato com muito amor, né? E que eu falo até para os próprios jovens, né? Quando vão para o direito esportivo, para qualquer ramo do direito, se você não tiver amor pelo que você faz, de fato, você já vai ter uma dificuldade grande. O direito desportivo, ele tem essa facilidade, como ele já lida com paixões ali, então é mais fácil ainda você se apaixonar. Então, faço ali
com muita alegria, né? Então, muito obrigado pelas suas palavras. Foi um prazer estar aqui hoje. Eu quero agradecer também ao Dr. Leonardo Pacheco, né, que é diretor da escola, amigo e confrade da Academia Nacional de Direito Desportivo. Eu quero registrar aqui a minha alegria de participar desse evento e o registro também do meu agradecimento e os parabéns para a Escola Judicial do TRT da Primeira Região por essa iniciativa que, para mim, foi um prazer muito grande estar com você, estar com todos vocês. Muito obrigado. O prazer foi todo nosso. Agradeço mais uma vez e a você que está nos assistindo. Até o próximo episódio do Leituras Teóricas. Um grande abraço.